Boa noite, irmãos. Graça e paz, amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, nós estamos nesse início de ano aproveitando o nosso foco, e trabalhando as questões que nós entendemos que são necessárias, relevantes, importantes a respeito do tema proposto para o ano de 2019, sendo o ano de 2019 como o ano do relacionamento intencional ou da intencionalidade dos relacionamentos, ou poderíamos também dizer o ano da igreja saudável, porque quando se falar de igreja saudável, certamente precisa vir em mente pelo menos três coisas. Toda vez que você pensar numa igreja saudável, precisa vir em mente pelo menos três coisas: a intencionalidade, os relacionamentos e a base doutrinária para esse tipo de vida ou para esse estilo de vida que nós queremos viver ou desejamos viver. Fato é, irmãos, que falar numa igreja saudável, falar dos sonhos e desejos de uma igreja saudável é falar de uma igreja que faz a diferença. Que tipo de igreja eu sou? Que tipo de igreja eu quero pertencer? Que tipo de igreja eu quero ser? Lembrando a você que você sozinho não é igreja, mas que, no entanto, que todos os conceitos que você tem a respeito de igreja, de repente pode estar sendo dito sobre você mesmo. Eu me lembro que logo quando eu cheguei aqui, uns anos atrás, um sermão que preguei, falando sobre uma igreja forte, o desejo de se ter uma igreja forte. E dentro desses conceitos, apresentei um conceito que chocou provavelmente algumas pessoas e deve continuar chocando, porque você nunca deve dizer que a sua igreja é fraquinha. Você só tem uma chance de dizer que a sua igreja é fraquinha se você estiver medindo por você mesmo. Essa é a única chance. A minha igreja não tem comunhão. Então eu faço parte desse processo. Minha igreja não está indo bem doutrinariamente. Faço parte desse processo. Minha igreja não evangeliza. Minha igreja não evangeliza, mas eu evangelizo. Minha igreja não discipula. Minha igreja não visita. Eu visito. Minha igreja é a igreja que não ora. Eu oro. Então nunca devemos medir a igreja, a não ser que estejamos medindo por nós mesmos. Qual o grau? Ninguém pode sentar-se no banco e atribuir responsabilidades às outras pessoas da igreja sem que você mesmo faz parte desse processo. Da igreja, a igreja não é instituição, a igreja não são as quatro paredes, não é a estrutura que nós temos. Igrejas são pessoas. Igreja é formada por esse tripé: doutrina, intencionalidade e relacionamentos. Quando se fala de doutrina, evidentemente fala sobre a base bíblica, aquilo que cremos. Quando se fala de intencionalidade, quando se fala de relacionamento, está falando da comunhão que devemos ter uns com os outros. E quando se fala de intencionalidade, estamos falando
do modus operandi. Estamos falando o que eu tenho que fazer, quais são as ações que eu tenho que fazer. E aí, nesse caso, para me fortalecer doutrinariamente e para me relacionar com as pessoas. Intencionalidade é o modo, é o como agir. É a maneira como eu me invisto, me entrego nesse projeto, nesse propósito. Então, por isso são extremamente necessárias essas reflexões sobre intencionalidade, sobre relacionamentos e sobre fundamento bíblico, fundamento doutrinário. Quando se pensa numa igreja, amados, que se fala de uma igreja que faz diferença, hoje o termo mais moderno usado é igrejas transformacionais. Quando se fala de uma igreja transformacional, geralmente se está pensando numa igreja que tem uma boa base doutrinária, uma igreja que tem bons relacionamentos e uma igreja que intencionalmente busca o equilíbrio entre doutrina e prática. Porque os relacionamentos estão diretamente ligados com a prática do Evangelho que eu recebo, que eu ensino, que eu recebo, que eu aplico na minha vida de um modo geral. Então, as igrejas que fazem diferença, ou as igrejas transformacionais, elas investem em relacionamento e fazem isso de maneira planejada e também intencional. Quando a igreja entender o seu propósito de ser igreja, as coisas serão naturais. O abrigar as pessoas, o cuidado com os irmãos, o cuidado com a doutrina, o apego, o amor pela igreja, o apego às escrituras sagradas, o testemunho cristão, serão coisas naturais, porque a igreja entendeu o que é ser igreja, o que é vivenciar o Evangelho e aplicá-lo na sua totalidade. Então, igrejas que buscam, igrejas transformacionais, ou igrejas que fazem a diferença, são igrejas que buscam ajudar as pessoas. Aliás, esse é um dos nossos propósitos. Nós somos predestinados para isso. Ajudar as pessoas a se parecerem com Cristo. Ajudarem as pessoas a se parecerem com Cristo. Eu estava meditando num texto nessas semanas, quando os discípulos queriam ver o Pai. Filipe abordou a Jesus no capítulo 14 de João, disse: mostra-nos o Pai. E a resposta de Jesus foi surpreendente, irmãos. Espera aí, estou há tanto tempo convosco e vocês não viram o Pai ainda? Não viram as ações do Pai em minha vida? Não me viram em sintonia com o propósito e a vontade do Pai? E olha que, um pouco antes, Jesus já havia afirmado aos seus discípulos. João capítulo 10, versículo 30. Eu e o Pai somos um. Ele diz, eu e o Pai somos um. Agora, de repente, Filipe aparece e diz assim, quando Jesus fala assim, eu estou indo, já chegou meu tempo, estou indo, eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Aí Filipe, mostra-nos o caminho. Não sabia o caminho. Depois de 3 anos caminhando com Jesus, pois mostra-nos o Pai. Eu estou aqui, você não viu o Pai ainda?
Fico pensando, amados, que aqueles homens que se relacionaram com Jesus não foram capazes de ver o Pai em Jesus. E olhando para nós, para a nossa realidade hoje, eu fico pensando que como é as pessoas que se relacionam conosco. O quanto essas pessoas podem ver de Jesus em nós. O quanto o seu vizinho, o quanto o seu parente, a sua esposa, o seu esposo, os seus filhos, os seus pais, colegas de trabalho, as pessoas da sua rua, o quanto essas pessoas veem de Jesus em você. Se um dos nossos propósitos, se um dos nossos projetos como igreja é exatamente fazer isso, ajudar as pessoas a se tornarem cada vez mais parecidas com Jesus, é auxiliar as igrejas ou o grupo, ou os pequenos grupos a agirem como parte do corpo de Cristo. E tudo isso deve ser feito com propósito e de maneira intencional. Então, as igrejas chamadas hoje transformacionais ou igrejas que fazem a diferença são consideradas igrejas intencionais. Nessas igrejas, amados, transformacionais, estou dando primeiro, antes de entrar no texto bíblico, dando um panorama geral para os irmãos. Nessas igrejas transformacionais, os programas oferecidos, as atividades que a igreja oferece, não são o objetivo principal. Não são e não podem ser. Mas os programas, as sugestões, as atividades devem ser parte intencional. Parte intencional daquilo de onde queremos chegar e nas mudanças de vida que nós esperamos acontecer nas pessoas. Então, as pessoas não são projetos. As pessoas não são peças para ajudar o pastor a fazer a igreja crescer. Embora quando todos estão trabalhando operosamente, a Bíblia diz, cada junta, cada parte do corpo, cada um atuando dentro da sua área de atividade, do seu chamado, naturalmente cooperarão para o crescimento da igreja. Mas esse também não é um fim em si mesmo. As pessoas numa igreja transformacional, numa igreja que faz a diferença, elas precisam ser intencionalmente amadas e valorizadas como pessoas em uma jornada, em uma caminhada com Jesus, sem tampouco deixar de ser cristocêntrica. Muitos se perdem aqui, irmãos. Muitos se perdem aqui porque na tentativa de ser uma igreja intencional nos relacionamentos, inclusive muitas igrejas formadas de pequenos grupos, o problema, aí a gente ataca o pequeno grupo, achando que o problema está no pequeno grupo, e na verdade o problema está na metodologia, na forma como está sendo usado ou aplicado os princípios nos pequenos grupos. Então, a ideia é de valorização da pessoa, do ser humano, dos relacionamentos saudáveis, sem tampouco perder de vista a essência, que é Cristo. Embora nós militemos, trabalhemos em torno de relacionamentos, mas o relacionamento maior, o relacionamento principal, o relacionamento estratégico é o meu relacionamento com Cristo, que deve me servir de base para o meu relacionamento com as outras pessoas. Se eu tirar Cristo de cena, se eu tirar Cristo do centro da existência da igreja, a igreja então deixa de ser igreja e se torna simplesmente um clube social.
E às vezes muito avacalhado. Igreja é para ser mais do que clube. Igreja é para ser mais do que um lugar para eu me sentir bem. Igreja é para eu fazer bem. É para eu ajudar. É para eu estender a mão, para eu abraçar, para eu cuidar. Quando estou falando eu aqui, estou falando eu e você. Nós. É isso que penso. E é isso que creio a respeito de uma igreja de relacionamentos intencionais. Estava lendo num trecho de um livro chamado De Seguidores a Líderes, de Bob Logan e da teóloga Tara Mittler. E eles captaram, no meu entendimento, que mais ou menos o que é isso, ser relacional e intencional. Diz uma parte desse texto. As duas palavras, intencionalidade e relacionamento, necessárias, como acontece em muitos diálogos. Balançamos de um ponto a outro de um pêndulo. Por um lado, podemos nos tornar tão pragmáticos a ponto de perder de vista as pessoas e os relacionamentos. Por outro lado, tornamos-nos tão puramente relacionais que não realizamos absolutamente nada. O relacionamento se torna um fim em si mesmo. O lugar onde se deve estar não é apenas no meio, mas nas duas pontas. É ser tanto altamente relacional quanto altamente intencional, não desprezando nenhum dos dois em favor do outro. E eu falo sem medo de errar, mas depois de ter lido isso, que só há uma chance para nós equilibrarmos intencionalidade com relacionamentos, se a Bíblia for a nossa base. A nossa, de fato, não somente no papel, não somente na declaração de fé, na nossa confissão de fé, nos nossos credos, mas, acima de tudo, for uma realidade prática, aquilo que vamos recebendo da palavra de Deus. Aí as pessoas sugerem várias atividades, desde um simples boletim, já tem algum tempo nós não temos o boletim, mas desde um simples boletim que se entrega na porta ali, recepcionando pessoas, desde os cumprimentos que a gente faz às pessoas que chegam, o acolhimento. As pessoas usam várias maneiras para fazer saudações, algumas das piores decisões, piores espécies possíveis, né? Para mim, particularmente, por exemplo, uma das piores apresentações de um visitante na igreja é quando quem está de frente aqui diz assim: todo mundo fique bem aí. Agora os da igreja sentam, só ficam os que não são da igreja em pé. É terrível, é constrangedor. Ou então, quando se aventura a falar o nome das pessoas e esquece de alguns. Tem gente que gosta. Então a gente precisa trabalhar numa toada de modo que encontre um senso comum nessa história de comunhão, de recepcionar, de agradar, de relacionar com as pessoas, porque as pessoas são diferentes. O que acontece na maioria das vezes em nossas igrejas, nós, Igreja Batista Nova Vida em Timóteo, não somos diferentes, é que nós muitas vezes esperamos as coisas acontecerem. Ou então muitas vezes nós deixamos no marasmo dizendo: deixa do jeito que está para ver como é que fica. Isso não é princípio bíblico, não é postura de uma igreja que quer fazer diferença na vida das pessoas. Porque é muito fácil, eu falei domingo passado aqui, há pessoas que chegam, chegam e ocupam seu espaço. E há outras pessoas que nunca vão fazer isso. Há pessoas que vão vir uma vez só e nunca mais voltarão, porque não se sentiu devidamente acolhida.
Eu já ouvi vários testemunhos de irmãos que dizem, eu só estou na igreja por causa da palavra, porque se dependesse da comunhão dos irmãos, eu não estava não. E é duro, é um golpe duríssimo para um pastor ouvir isso. Quando eu não me alegro com os irmãos, com a presença dele, quando eu não me importo com ele, com as suas necessidades. Eu já disse isso aqui várias vezes, eu amo esse momento de cumprimentar uns aos outros. Mas se a única comunhão que eu tiver com o meu irmão, se a única comunhão que eu tiver com o meu irmão em Cristo for esse momento aqui, que não foi um momento espontâneo da minha parte, foi um momento em que eu fui conduzido. Se o meu único momento de comunhão foi esse, eu ainda não entendi nada sobre comunhão. É fraco. Eu gosto de ver essa movimentação aí, quebra um pouco da formalidade, né? A nossa liturgia ela não tem que ser engessada, né? Eu gosto disso aí. Sinto falta até de uns glória a Deus e aleluia, de vez em quando. Porque falar glória a Deus e aleluia não quer dizer que é ser pentecostal. Mas é muito pouco, irmãos. Num conceito que a gente tem de uma igreja para fazer a diferença. Um pastor lá do Rio de Janeiro, o pastor Arthur Geraldo, ele disse que na igreja dele funciona mais ou menos assim. Se alguém chega sozinho na nossa comunidade, alguém da sua faixa de idade se aproxima dele para construir um relacionamento, começar um relacionamento. Se a igreja tem grupos pequenos, se a igreja tem grupo de oração, essa pessoa senta ao lado dessa pessoa e discretamente vai traçando um roteiro, um perfil, ou então diz assim, no final do culto eu quero conversar com você, você tem um tempinho para mim, para a gente trocar uma ideia? Que bom que você veio. Algumas coisas sim, tão naturais. Talvez você pegue o telefone dessa pessoa, o endereço da casa dela, falando, durante a semana, dá para a gente conversar? Tem um dia que a gente pode tomar um café junto, um suco, uma água? Qual a sua disponibilidade de tempo? De que maneira eu posso ser útil para você? Hoje, infelizmente, eu não tive retorno, mas eu mandei uma mensagem para a pessoa. Fulano, estou sentindo sua falta. O que eu posso fazer para te ajudar? Você vai no banco, não tem aqueles coletezinhos lá, né? Posso ajudar? Acho que não seria necessário na igreja ter um monte de irmãos com colete, né? Escrito assim, posso te ajudar? Deveria ser um senso normal da nossa parte, ser despertado para ajudar as pessoas, observar inclusive as pessoas que você olha aqui, você olha para o seu lado, você olha para o lado, olha para trás, olha para frente, espera aí, está faltando alguém aqui. Será que você vem, entra e sai todos os dias, todos os domingos, todas as quartas-feiras, domingo de manhã, e não percebe que tem um irmão faltando do seu lado? Que de repente as coisas podem não estar indo bem? E não é somente sentir essa falta, mas o que eu estou fazendo efetivamente para mudar essa situação? É igual o dicionário define dó e compaixão como a mesma coisa. E são coisas totalmente diferentes. Você passa na rua, vê um cara caído na sarjeta, você fica com dó dele. Aí você continua o seu caminho e larga ele para trás. Mas se a compaixão dominar o seu coração, você vai gastar um tempo com aquela pessoa. Ah, pastor, é um bêbado, não interessa. Ah, pastor, é uma prostituta, não interessa. É um drogado, não interessa. Jesus nos chamou para fazer diferença
na vida dessas pessoas. E o irmão da igreja que você não sabe se está passando necessidade. Irmão na igreja, quem sabe está doente, você nem sabe que ficou doente. Porque também tem gente que fica doente e não fala que ficou doente. É a gente que tem que descobrir. Irmãos, é inadmissível que algum irmão, alguma irmã da igreja esteja já aí ausente há 1, 2, 3, 4, 5 domingos da igreja e ninguém se mover para saber as razões pelas quais essa pessoa não está aqui. Isso não é ser uma igreja transformacional. E também, irmãos, para ser uma igreja transformacional, você não precisa ter um ministério de transformalidade ou ministério de transformação, cujo um ministro eu devo eleger como ministro de relacionamentos. Todos nós somos chamados para esse fim, para essa missão. Existe vários, né? Estava olhando uma outra característica de uma outra igreja que tem um cartãozinho de boas-vindas. Cada visitante que chega dá um cartãozinho de boas-vindas para ele, pega os seus dados e tem um grupo ali responsável para manter os contatos durante a semana. Se uma pessoa vier hoje à noite aqui na igreja, irmãos, e você não fizer contato com ela nas próximas 48 horas, provavelmente você não vai fazer contato mais. Provavelmente. E se essa pessoa voltar de novo, você e eu temos que dar graças a Deus. Porque ela voltou, porque eu não fiz algo para que ela voltasse e estivesse aqui conosco novamente. Outras igrejas, estava lendo, observando exemplos de algumas igrejas, são classificadas como transformacionais sob discordância e concordância de algumas pessoas. Existe um plano de ação para garantir que várias pessoas saúdem um visitante que vem à nossa igreja. E para algumas igrejas isso acontece de maneira natural. Para outras igrejas funciona de forma induzida. É lógico que o bom seria que fosse assim, mas não se espera que todos os membros da igreja ajam dessa maneira, mas que Deus levante alguns com essas características relacionais e intencionais. Relacional, irmãos, uma igreja ou uma pessoa, quando ela é relacional, ela é assim por natureza. Geralmente é uma pessoa bem comunicativa, bem social ou socializadora. E notamos que as igrejas que têm no seu grupo pessoas com essas características relacionais, isso acontece de maneira espontânea. É lógico que é feito um trabalho, é lógico que é feito um direcionamento, né, de como a gente deve receber as pessoas, mas isso começa a acontecer de maneira natural e espontânea. Já as pessoas intencionais na igreja são aquelas voltadas para as realizações. As pessoas intencionais na igreja querem ver a coisa acontecer. Quer ver os programas ou os processos que estão sendo utilizados mais do que os próprios indivíduos. Eu vou marcar aqui um encontro aqui
Se vier uma pessoa só, que veio, mas eu marquei. A pessoa intencional, o negócio dela é realizar, é acontecer, ou fazer acontecer, independentemente de indivíduos. Então, são intencionalmente realizadoras, mas relacionalmente são pobres, no sentido de criar vínculos, criar amizade. Então, entre outras palavras, entre outras coisas, mas as pessoas, ou as igrejas intencionais, são comunidades visionárias, que conseguem enxergar bem as massas, mas conseguem ver pouco o indivíduo. Isso nos preocupa um pouco. Por esse motivo é que os intencionais são tão apaixonados por tarefas, quanto os relacionais são apaixonados por pessoas, por relacionamentos. Então, o realizador intencional vê uma maneira de alcançar um objetivo, enquanto que o realizador relacional vê uma maneira de conectar-se com as pessoas, com a vida das pessoas. O relacional, o intencional, é uma pessoa sempre muito impetuosa, desafiadora. As pessoas são mais preparadas, deliberadas, sabe o que dizer, sabe por que está fazendo, tem tudo na mão, traçado, objetivos e planos, metas. É rápido também para medir os resultados. Tem pessoas que têm essas características e não podemos desprezá-las também. São também tão importantes na igreja. Mas o relacional, a pessoa relacional é mais cordial, é mais cativante. As pessoas tendem a se aproximar mais dela. Tem gente que aglomera mais pessoas ao redor delas. Presta atenção. Observe no dia a dia. Tem gente que tem mais gente em volta delas. E tem gente que está mais isolada. Isso não é só na igreja, não. Em vários lugares. Em vários setores. Na família, na escola, no trabalho. Tem gente que tem uma capacidade de atrair pessoas que é uma coisa fenomenal. Mas o relacional quer ajudar pessoas. A pessoa que é relacional, ela quer ajudar você. Mas a pessoa que é intencional, ela quer liderar você. Ela quer estar no comando para liderar você. Então, todas as duas figuras têm um papel importante na existência, na vida da igreja, de um modo geral. E para isso, irmãos, agora que vamos entrar no texto bíblico, é preciso que nós criemos os ambientes de intencionalidade relacional, como igreja, para fazer da igreja exatamente aquilo que ela precisa ser. Uma igreja que faz a diferença. Uma igreja que transforma, ou que é transformacional. Agora eu quero convidar você para abrir sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, a partir do verso 12. Numa outra oportunidade, nós queremos compartilhar por que criar esses ambientes de intencionalidade relacional e como criar. É o nosso propósito tentar ajudar os irmãos nesse negócio. Mas abriu aí 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 12 em diante. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós, e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em mais alta consideração, por causa do trabalho que realizam,
Vivei em paz uns com os outros. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus, em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o Espírito, não desprezeis as profecias. Julgai todas as coisas e retende o que é bom. Abstende-vos de toda forma de mal. E o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. E o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Irmãos, orai por nós. Saudai todos os irmãos com o ósculo santo. Conjuro-vos pelo Senhor que essa epístola seja lida a todos os irmãos, e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos nesta noite por nos trazer um tema tão relevante para a nossa proposição de ser igreja, e que seja assim conosco, ó Pai, conforme a Tua palavra nos instrui, nos dirige, nos orienta. Fala conosco nesta noite, queremos ouvir a Tua voz, experimentar o Teu mover em nossos corações, em nossas vidas, e sermos uma igreja referência no Vale do Aço, sermos uma igreja referência na cidade de Timóteo, fazemos diferença na vida das pessoas. Nos ajude a sermos esta igreja saudável, que faz diferença, uma igreja que transforma. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Dentro desse contexto de igreja, de relacionamentos intencionais e doutrinariamente bem fundamentada, para ser uma igreja que faz a diferença, eu quero dizer que talvez seja o maior desafio, ou o grande desafio da igreja da pós-modernidade ou contemporânea, de manter-se pura diante de um mundo mergulhado no pecado, manter os seus membros fiéis e comprometidos com a fé cristã, e viverem o amor bíblico entre os irmãos, com as práticas cristãs, diferentemente das práticas que este mundo tem. As exortações que Paulo apresenta no texto que nós acabamos de ler, irmãos, são extensivas a toda a igreja de Jesus Cristo. Toda a igreja que se preza, que se usa o nome de Jesus, toda a igreja que tem a palavra como única regra de fé e prática, toda a igreja que tem Cristo como centro da igreja, até a sua volta, é desafiado por essas ações. Ações essas que chamam nessa reflexão de ações que tornem a igreja uma igreja saudável, uma igreja que faz a diferença. A primeira coisa que Paulo destaca no texto é que quando uma igreja ela é saudável, ela é bem intencional nos seus relacionamentos e bem firmada doutrinariamente, os líderes espirituais da igreja são valorizados. A Bíblia diz no verso 13: tenha na mais alta estima com amor, por causa do trabalho deles. Mas a honra que é pedida aqui é muito mais do que para o trabalho. É para com o que o líder é. Qualquer pessoa que está numa posição de liderança.
O texto diz que deve ser digno de respeito e de honra. Honra não é um mérito pelo que você faz. Honra é um mérito pelo que você é. E o principal meio de se honrar um líder é entender o seu chamado. É obedecer os seus ensinos. Infelizmente, muitos líderes, ao ler esse texto aqui, aproveitam de maneira enganosa, pensando que o que Paulo está dizendo aqui é exclusivamente voltado para questões financeiras. Assim como a gente tem no mundo secular, aquela proposta que diz que valorização do profissional é dinheiro no bolso, há muita gente trazendo para dentro da igreja, aplicando como se a única razão de valorizar o profissional, ou na verdade nem poderia ser chamado de profissional, pastor, mas de vocacional, ou vocacionado. A maneira de prestigiar o seu pastor como aquele que tem que prestar contas da sua alma para com o seu Deus. É entender o seu chamado e obedecer aos ensinos bíblicos. Porque nenhum pastor que não ensina a Bíblia corretamente deve ser digno de ser respeitado. Vou repetir. Nenhum pastor que não ensine a Bíblia corretamente não deve ser digno de ser respeitado. O respeito aqui que Paulo está chamando é para aqueles que trabalham entre vós, que presidem. Há um outro texto em 1 Timóteo que fala que esmeram no ensino, na edificação do rebanho. É nesse sentido. A segunda coisa, irmãos, aqui de uma igreja, que a direção ou razão ou orientação que Paulo dá nesse texto para uma igreja que quer ser saudável e transformacional, é uma igreja quando os seus membros são atuantes. É quando não se percebe ociosidade no rebanho. O rebanho se apresenta para trabalhar, porque na igreja não é lugar, na igreja de Jesus Cristo não há lugar para ociosidade. Você sabe qual que é a categoria de crente? Sabe qual que é a categoria de crente que o diabo mais gosta? A categoria de crente que o diabo mais gosta é o crente SSS. Sabe o que significa isso? Salvo, sentado e satisfeito. Crente SS. Salvo, sentado e satisfeito. Não move uma palha para melhorar o estilo de vida da sua igreja. O diabo ama imobilizar as pessoas, imobilizar os crentes em suas responsabilidades. E a igreja é o corpo do serviço. Os dons são dados para o serviço. Os dons são dados para a edificação do corpo. A igreja saudável espiritualmente falando, ela é formada por todos os membros que se comprometem através do batismo, através do evangelismo, através do discipulado, do testemunho cristão, através dos relacionamentos que se constroem dentro da igreja. Não sei se seria uma utopia. Não sei se seria uma utopia ou não da minha parte, amados. Mas eu penso, eu desejo, é uma coisa que eu trago comigo, os meus melhores amigos devem ser meus irmãos em Cristo Jesus. Os meus melhores amigos são meus irmãos em Cristo Jesus. E se eu tenho um amigo que eu considero e que ainda não é de Cristo Jesus, eu tenho compromisso com ele, porque se eu não tiver compromisso com esse irmão, ele até pode ser meu amigo, mas eu não sou amigo dele, porque eu sei que ele está caminhando a passos largos para o inferno, e eu não estou fazendo nada para ajudá-lo. Os seus amigos e os meus amigos precisam ser
os irmãos da igreja. A família espiritual, mais do que qualquer outra coisa. E se eu tenho alguém que eu tenho tanta estima por essa pessoa, não há razão porque eu não queira que essa pessoa esteja comigo onde eu estou. Que eu traga essa pessoa comigo, que eu me esforce, que eu invista tempo, que eu invista a minha própria vida na vida dessa pessoa para tê-la caminhando comigo no caminho de Jesus. Uma terceira situação que Paulo apresenta aqui é que uma igreja que faz diferença é uma igreja que tem membros, discípulos, que são encorajadores e pacientes para com todos. No verso 14, na parte B, diz: conforte os desanimados, auxilie os fracos, sejam pacientes para com todos. Irmãos, a igreja ela é uma grande família e é uma grande miscigenação também. A igreja ela é heterogênea, é gente de todo tipo, cores, raças, alturas, cultura, classe social, gente de todas as idades, todas as necessidades físicas, emocionais, intelectuais, espirituais. E o chamado é para que aqueles que já vão desenvolvendo, aqueles que vão já amadurecendo na sua fé, precisa ajudar, encorajar, estimular os que vão se perdendo na caminhada, estendendo a mão. Em Tito capítulo 2 também Paulo fala sobre isso. Mas no versículo 15, Paulo apresenta ainda outra característica de uma igreja saudável, relacional. Ele diz, é uma igreja que não pactua ou compactua com nenhuma forma de mal. Integridade espiritual é não compactuar com o mal. Em nenhum sentido, em nenhuma circunstância. O verso 15, na parte A, Paulo diz: tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal. Irmãos, é lamentável ver crentes retribuindo outros crentes. Não estou nem falando de ímpio, estou falando de crente com crente. Mal com mal. E Paulo diz: afaste-se de toda forma ou de toda aparência do mal. Irmãos, é difícil viver num mundo como o que nós vivemos, atingido por tantos tipos de males, e acabamos não sendo atingidos também. É difícil não ser atingido por essas questões. Mas Paulo está nos exortando. Paulo está nos advertindo que não deve ser assim conosco. Não podemos permitir que o mal domine, que o mal tome conta de nosso coração e que nos impeça de alcançar o coração das outras pessoas. E nesse sentido, Paulo dá duas dicas importantes. Ele diz: tenha cuidado. Tenha cuidado para você não fazer igual todo mundo faz. Tenha cuidado para não retribuir mal por mal, é o que todo mundo faz. Mas você não é todo mundo, irmão. Você é filho de Deus. Você foi alcançado pela graça. Você precisa fazer diferença no lugar onde você está. Tenha cuidado de não fazer como todo mundo faz. E a segunda dica que Paulo diz é: afaste-se. Tem coisa que você tem que afastar. Tem situações que você tem que evitar. Porque se você não se afastar e não se evitar, você se torna cúmplice do mal. Você se torna cúmplice do mal que está. Se você não se afasta do mal, você se torna cúmplice do mal. Eu me lembro de um ditado popular antigo, eu vi com minha mãe falando quando era criança. Diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Mas o escritor de Coríntios, o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, me fugiu o versículo agora, não sei se é 19, diz assim:
As más companhias corrompem os bons costumes. É a mesma coisa, diga com quem tu andas, eu vou dizer quem você é. Então, compactuar com o mal é tornar-se cúmplice do mal. E Paulo exorta, uma igreja que quer fazer diferença não pode admitir que o mal esteja permeado dentro dela. Eu não posso ser pivô do mal, não posso ser instrumento para o mal. Pelo contrário, Paulo escrevendo aos Filipenses no capítulo 4, versículo 8, ele diz, irmãos, tudo que é louvável, tudo que é amável, tudo que é de bom grado, tudo que é puro, tudo que é saudável, se tiver algum louvor nisso pensai. Coloque essas coisas como pauta para a sua vida. Mas um pouquinho adiante, Paulo nos dá um outro conselho sobre uma igreja transformacional, uma igreja que faz a diferença. Está no versículo 16. Alegrem-se sempre. Uma igreja se torna uma igreja saudável quando a alegria se torna contagiante. Eu tenho prazer de estar na igreja, eu tenho prazer de estar com meus irmãos, e se eu não estiver aqui eu sinto falta deles, eu vou ter que dar um jeito, se eu não vier aqui hoje, eu vou ter que ir amanhã ou depois e me encontrar com esse irmão, porque a presença dele me traz paz, a presença dele me traz alegria, ele me ajuda, ele me estimula, ele me acompanha, ele está comigo, e quando estamos juntos é sempre um motivo de ser feliz, ou de experimentar felicidade. Paulo se refere ao fato de fazermos parte da igreja de Cristo como sendo a igreja da alegria. Nada pode ser mais contagiante e compensador do que fazer parte das aflições de Cristo através do testemunho da fé. Mas isso deve trazer grande alegria para nós. Paulo se regozijava. Fazer parte das aflições de Cristo, ou me identificar com elas, não quer dizer que eu tenho que viver mal-humorado, síndrome de perseguição, viver o tempo inteiro de cara fechada, de cara amarrada para as pessoas, estar fechado para relacionamento com as pessoas. Não é disso que a Bíblia está dizendo. O apóstolo Pedro faz coro com o apóstolo Paulo, lá em 1 Pedro capítulo 4, versículo 13, quando ele diz assim: mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Diz o apóstolo Pedro. Outra coisa que nos chama a atenção, e nós já estamos começando a trabalhar nisso aqui, uma igreja que faz a diferença é a igreja que leva o ministério de oração a sério. Uma igreja que tem um ministério de oração em que os membros são estimulados a ter a sua vida de oração particular, devocional, que os membros são estimulados a vir orar coletivamente, buscar a presença do Senhor de maneira coletiva, em orações, em vigílias, em campanhas, nos dias determinados, onde você se interessa tanto pelo outro, se interessa tanto pela sua igreja, se interessa tanto por aqueles que precisam ser alcançados pela graça, que você vai dedicar tempo de oração. Tempo em oração com essa pessoa. Por isso o verso 16 diz: orai sem cessar. Orai continuamente. O ministério de oração é um dos ministérios mais importantes da igreja, através dos seus membros. É o fato que uma igreja que ora continuamente é uma igreja que cresce, experimenta poder e vitória sobre o pecado. Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, grande pastor batista, ele disse: toda vez que Deus quer fazer algo novo, Ele convoca o seu povo para orar. Eu já disse um tempo atrás, e a sensação que eu tenho, irmãos, nesse início de 2019 é a mesma que eu tive há 2 ou 3 anos atrás. O irmão deve se lembrar disso. Eu falei desse púlpito aqui algumas vezes.
Estamos no melhor momento para crescer. Lembra disso? E essa sensação que eu tenho no início de 2019. Estamos no melhor momento para crescer em todos os aspectos como igreja. Deus tem colocado isso no meu coração, tem colocado isso no coração de outros irmãos. E a chave desse negócio todo é a oração. Deus não colocaria um propósito, um projeto, um sonho. Não de Deus, porque Deus não sonha, quem sonha somos nós. Deus não colocaria nada disso sem nos chamar, nos convocar para uma vida de oração. A oração traz as respostas que a igreja tanto espera. É promessa dele, irmãos. Jeremias 33:3: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e insondáveis que você não conhece. Nós temos uma visão, nós temos uma missão, estamos construindo uma visão, melhor dizendo, estamos construindo uma missão para a igreja. Vamos construir as metas, mas tem coisas que são insondáveis demais para eu conhecer. Tem coisas que são difíceis demais para mensurarmos os resultados. Mas se clamarmos ao Senhor, Ele certamente há de nos responder e de mostrar o caminho e a direção que devemos caminhar, fundamentado na revelação da Sua palavra. Por isso que Paulo usa essa expressão: não desprezeis as profecias. Profecia aqui, irmão, não é revelamento. Profecia aqui é a pregação exata e correta da palavra de Deus. Nós não precisamos mais de revelações ou revelamentos, porque o cânon das Escrituras Sagradas já foi fechado. Tudo quanto Deus quer, deseja e já falou para você, já está revelado nas Escrituras Sagradas. Por isso que a Bíblia diz, para provar os espíritos, para ver se provém de Deus. Porque há muitos espíritos enganadores nos dias atuais. A Bíblia diz que haveria dias, e chegou esses dias já, eu creio, que não suportariam a sã doutrina. E nós precisamos estar muito bem firmados e fundamentados. Uma igreja que faz diferença é uma igreja que já aprendeu a lidar com as circunstâncias adversas. E quando é que eu sei que uma igreja aprendeu a lidar com as circunstâncias adversas? Quando ela aprende a dar graças a Deus por qualquer circunstância. De entender que Deus está no controle. Eu chorei por Brumadinho. Eu chorei por Brumadinho. Mas eu adorei a Deus. E diz: Deus, o Senhor está no controle. Os homens perderam o controle, mas o Senhor está no controle. Eu tenho certeza que o Senhor não foi pego de surpresa pela irresponsabilidade dos homens. Porque eu sei o Deus que eu creio e o Deus que eu sirvo. Deem graças em toda circunstância, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Irmãos, não é fácil dar graças diante das situações adversas. Sexta-feira eu fui pegar uma designação do Estado e eu fui cantando uma música. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Eu não peguei as designações e eu voltei cantando a mesma música. Ele continua sendo Deus. É uma renda? É. É útil? É. Mas quem me sustenta é o Senhor. Então não é fácil dar graças quando as coisas estão adversas. Não é pecado você reconhecer a dor
você reconhecer a perda, você reconhecer uma situação desfavorável, não é pecado não, irmãos. Nós temos o livro de Jeremias, Lamentações de Jeremias. Jeremias abrindo o coração e falando para Deus das suas angústias. Os profetas tinham muito disso no passado, os salmistas, de abrir o coração, mas de uma maneira reverente, de uma maneira cheia de temor no coração. Eu tenho uma prima que perdeu um filho agora no Natal, na véspera de 24 para 25, lá em Manga. Acidente de moto, menino novo, 21 anos de idade. E ela conversando comigo numa das madrugadas, aí ela disse, eu não estou conseguindo assimilar Deus na minha vida. Foi um momento de chorar, irmãos. Mas eu tive que ser sincero para ela, Deus entende você. Deus conhece essa reação. Deus conhece melhor do que você e eu a dor da perda. Ele perdeu o filho dele na cruz. E o filho também conhece, porque o filho sentiu a dor do abandono, dizendo, Deus meu, por que me desamparastes? A sensação da dor, a sensação da perda, a sensação da situação desfavorável, é com Deus mesmo que você tem que conversar. É lógico que quando você tem irmãos, amigos, íntimos, você pode abrir o coração. Mas se você encontrar na frente alguém que diz que se você chorar porque está doente, é falta de fé. Se você encontrar na frente alguém que disser que você está com depressão, é porque o diabo está com você. Se você encontrar alguém lá na frente que dizer que você está passando por isso, porque você está em pecado, você não precisa de um amigo desse. Na hora da dor, na hora da perda, na hora da dificuldade, eu preciso de um ombro onde eu posso chorar. Onde eu posso me entregar e dizer, irmão, eu posso confiar em você. Vou derramar todo o meu sentimento, a minha alma, sem correr o risco do irmão achar que eu deixei de ser crente só porque eu estou chorando, por algum problema que eu estou enfrentando, alguma luta que eu estou passando. É nesse sentido que a Bíblia diz, não julgueis para que não sejais julgados. Não é que nós não podemos avaliar as coisas, podemos sim avaliar coisas, pessoas e ações. O não julgueis para que não sejais julgados aqui é não ser precipitado para poder tirar conclusões a respeito das pessoas. É isso que a Bíblia diz. O que você não pode, amado, é abrir espaço para murmuração e culpar a Deus pelos maus momentos que você está vivendo. A vontade original de Deus é que o seu povo, seus filhos, a sua criatura desfrute de uma vida plena, sem dor, sem perda, sem morte. Inclusive é tão vontade dele isso, que ele preparou um lugar para nós, para que um dia quando formos para lá, nunca mais teremos isso. Nem lágrimas, nem dor, nem morte, nem choro, nem sofrimento, nem aluguel, nem cobrador na porta. Nunca mais. Ele preparou um lugar porque ele fez isso no primeiro. Mas o homem preferiu caminhar de maneira independente. Tem hora que a gente cisma de crescer. E tem hora que é hora de ser como criança. Totalmente dependente do Pai. A vontade de Deus é que encontremos paz e consolo na pessoa de Jesus Cristo, que levou sobre si o sofrimento. É por isso que ele diz aqui, deem graça em toda circunstância, porque essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Quando Paulo fala sobre a alegria nas adversidades, ele diz, alegrai-vos no Senhor. Precisamos estar atentos a isso. Já chegando para o fim, uma outra coisa que destaca bastante a vida de uma igreja transformacional, uma igreja saudável, é uma igreja que vive de acordo com a palavra de Deus. E uma igreja que vive de acordo com a palavra de Deus não despreza a palavra.
O desprezo às profecias é desprezar a palavra. O papel do profeta hoje, o profeta de hoje é o profeta que lê a palavra, entende, discerne as escrituras e compartilha fielmente a palavra de Deus aos seus ouvintes. Porque o que as pessoas chamam de profeta hoje, na verdade, são reveladores que trabalham com suposições para o futuro, por evidências. Coisa que até muitos ímpios e endemoniados fazem. Eu ainda não encontrei nos últimos tempos ninguém que se diz ou que se intitule profeta e que de livre vontade chegue diante e diz: assim diz o Senhor, a não ser pela palavra. A única autoridade que eu tenho para dizer, assim diz o Senhor, é pela palavra, não é pelos meus achismos, não é pelas minhas compreensões teológicas, mas é pelo que a Bíblia diz. Mas as pessoas tentam atenuar, amenizar, e vem com uma ondinha para cima da gente dizer assim: Deus mandou falar para você. Vem com esse discurso, descarta. Porque se Deus quer falar com você, Ele vai mandar você para a palavra. Vai ler a Bíblia. Preguiçoso, preguiçoso. Vai ler a Bíblia. Para de ficar correndo atrás de revelação. A maior revelação você já tem. Palavra de Deus. Deus pode usar, irmãos. Deus não é limitado. Deus pode usar eventualmente uma pessoa ou uma circunstância, porque Ele pode falar de diversas maneiras, a Bíblia diz. Mas a principal maneira, a Bíblia diz em Hebreus capítulo 1, versículo 1, é Jesus Cristo. Nos fala nos últimos tempos através de Jesus Cristo. A fé genuinamente cristã só pode ser gerada pelo conhecimento e pela prática da palavra de Deus. A palavra de Deus, irmãos, não é uma sugestão. A palavra de Deus não é uma opção. A palavra de Deus, ela é mandamento. E mandamento existe para ser obedecido. Deus não te deu uma palavra para você parar, pensar, racionalizar e dizer assim: não sei se eu devo aplicar, não sei se eu devo fazer. Não, Deus trouxe uma palavra para que você creia e pratique. Deus não mandou uma palavra para você discutir, para você avaliar, Não, Deus mandou uma palavra para você crer. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A fé não é para conquistar simpatizantes religiosos. A fé é para mostrar a verdade e conduzir pessoas ao arrependimento dos seus pecados e conduzir o crente à pureza e à santidade. Esse é o papel da palavra de Deus. Quando o Espírito governa a igreja e a vida dos seus membros, esta igreja também é uma igreja que faz diferença e transformacional. Por isso a orientação: não apague o Espírito. Não há corpo espiritual, irmão, não há igreja sem a presença do Espírito Santo. Hoje, nem tanto, mas antigamente éramos atacados, batistas, pelo fato de não falar em línguas estranhas, quando sendo uma igreja que não tinha o Espírito Santo. Se a igreja não tiver o Espírito Santo, não há conversões e mudança de vida. Porque somente o Espírito Santo pode convencer um pecador de seus pecados. Porque o homem morto em seus delitos e pecados não pode se voltar para Deus. E só o Espírito Santo, a Bíblia diz, que pode guiar o homem em toda a verdade. Ainda bem que eu sempre fui muito resolvido nessa questão. Nunca tive a minha fé em crise por causa desses conceitos equivocados.
Uma igreja, para ser uma igreja como a nossa, só pode ser uma igreja do Espírito Santo. Não tem jeito de ser uma outra igreja, a não ser pelo Espírito Santo de Deus. É deixar que o Espírito Santo governe a vida da igreja. É deixar ou se permitir ver a presença do Espírito Santo na igreja. É ter uma vida vitoriosa com a atuação do Espírito Santo. Porque não há vitória sobre a carne se o Espírito Santo não governar a minha vida, a sua vida. Com o Espírito Santo, quando o Espírito Santo deixa de atuar na vida de um crente, na vida de uma igreja, ele está fadado ao fracasso e à derrota. E por fim, uma igreja é transformacional e diferente, e faz diferença quando o próprio Deus age no processo de santificação da igreja e dos seus membros, dos seus discípulos. É uma crença minha, irmãos, pelo que eu leio na palavra. Assim como a salvação é pela graça, a santificação também é pela graça. Sem a graça de Deus, nenhum de nós podemos produzir santidade de tal modo que agrade o coração de Deus. Por isso Paulo diz que o próprio Deus da paz santifique inteiramente, que todo espírito, alma e corpo de vocês sejam preservados. Quem me preserva no caminho é Deus. A doutrina da perseverança dos santos só pode ser entendida com a doutrina da preservação dos salvos, que é uma ação soberana de Deus. Ninguém persevera. As pessoas pegam aquele versículo isoladamente, todo aquele que perseverar até o fim será salvo, e acha que isso é ação humana. Você e eu só podemos perseverar se Deus nos ajudar e nos guardar. É por isso que Paulo, escrevendo aos Filipenses, capítulo 1, versículo 6, ele diz: aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia final. Irmãos, esse texto é fantástico. Eu sei que fiz muito corridamente a exposição dele, mas que de alguma forma você tenha sido desafiado nesta noite a desejar ser saudável, ser intencional, ser doutrinariamente bem formado, ser uma igreja saudável, mesmo vivendo num mundo cruel e desigual, mesmo sabendo que há outros grupos religiosos inventando a roda, né, para conquistar pessoas. Fica você comprometido na verdade, fica você comprometido na palavra e aplique os princípios aqui apresentados. Quando Deus age, ninguém pode impedir. Isaías 43, 13. Que Deus nos ajude a ser essa igreja. Que Deus nos ajude a ser essa igreja. Que Deus nos ajude a ser essa igreja. Glória a Deus. Pai Santo, muito obrigado. Porque a Tua palavra é tão poderosa. Mexe nas nossas entranhas. Aponta os nossos erros. E nos dá soluções de como podemos agir para ser a igreja que o Senhor quer que nós sejamos, ó Pai. Faz a nossa igreja, ó Deus, ser uma igreja diferente, uma igreja transformada e uma igreja transformadora, de relacionamentos intencionais, saudáveis e de uma boa estrutura doutrinária. Que isso faça toda a diferença na vida dos meus irmãos em Cristo, ó Pai. Que todos os princípios aplicados aqui seja de maneira intencional, buscado ansiosamente por nós, comprometidos com essa verdade. Que ninguém saia dessa noite aqui com dúvidas, nem com tristeza, quem sabe pensativo e reflexivo, mas jamais triste por pertencer a esse rebanho, pertencer a essa igreja, pertencer ao seu povo. Muito obrigado, a Deus. Em nome de Jesus. Amém.